Olá pessoal, é aquela situação, né? Eu queria estar fazendo esse vídeo, não queria, com certeza não. Mas enfim, eu vou ter que fazer para trazer para vocês aqui mais algumas informações, né? Eu gravei um vídeo sobre esse assunto, ele ficou bem longo, talvez esse aqui vai ficar longo, então vou tentar ser breve, né? Mas essa história, ela ocorreu tem uns 2 anos, assim, ela ocorreu ao longo de 2 anos e meio, mais ou menos, um pouco mais. E ela veio ser, o final dela veio acontecer há umas 3 semanas, mais ou menos. E tipo assim, e é somente uma das várias que eu tenho pra contar. Bem, o que aconteceu? Em 2000 e quanto, meu Deus? 2019, 2020, eu acho que foi na pandemia. 2020, estava eu trabalhando no meu trabalho lá assalariado e eu recebo uma ligação. Só que eu vou dar uma pausa aqui porque eu vou ver como tava. Na verdade, foi uma mensagem pelo WhatsApp, se não me engano, eu não lembro muito bem não. Entraram em contato comigo, perguntando se eu tinha interesse em trabalhar como redator e tal. E eu falei que sim, né, dependendo da proposta lá. E pessoal, ó, essa oportunidade foi realmente a melhor oportunidade de trabalhar que eu tive na minha vida. Ganhava bem, ganhava, deixa eu ver quanto, meu Deus. Quase 3 salários. Não, na época não era 3 salários não. Deixa eu ver, era um pouco mais de 2 salários. E era uma oportunidade legal mesmo, pessoal. Eu ia trabalhar home office e no início não tinha muita exigência, era na produção de textos. Eles tinham lá a estrutura, só colocar aquela estrutura lá, com otimização específica, para o mecanismo de busca e beleza. Aí nos primeiros meses foi tudo muito bom, tudo excelente. Tentei mostrar produtividade e beleza. Só que depois de uns 9 meses mais ou menos, aí a coisa começou, eu acho que o pessoal chama fala de degringolar. E eu acho que esse termo começou a ficar meio estranho. Por quê? Porque digamos assim, começou a ter. Deixa eu contar um pouco mais sobre a minha entrada. Na minha entrada fez a seleção eu e mais. Acho umas 3 pessoas. Assim, ao todo foram 3 pessoas, ou 4. Eu, um rapaz de Salvador, uma menina, que é uma senhora mais. Uma senhora. E se não me engano, outra pessoa. Eu acho que o de Sergipe foi embora também. O de Salvador, ele entrou primeiro, que ele era publicitário. Só que, gente, ele não. Ó, pessoal, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Essa vaga, ela não caiu não foi à toa. Entendeu? Por quê? O que vocês têm que entender é o seguinte: as vagas boas, elas são marcadas. Eles não vão deixar uma vaga, digamos, de liderança, uma vaga que vai pagar um pouco mais, se não for passar para uma pessoa que esteja alinhada com o discurso dessas pessoas, ou que não seja parente, próximo, pessoa próxima ao amigo, entendeu? Então, não é questão de que você é competente, que você dá resultado. Não, não é isso não. É questão mesmo de discurso, afinidade, amizade, etc. Gente, deixa eu contar uma história pra vocês. Eu tinha um colega quando eu estava lá no curso de contabilidade que ele falava que só queria o diploma. Ele era comerciante, a família dele comerciante. Depois eu entendi um pouco mais também, porque ele só queria o diploma. E assim, depois eu ajudei outras pessoas que também só queriam o diploma. Entendi? Porque, tipo assim, o que importa não é conhecimento, gente. Vocês têm que saber isso. O que importa não é conhecimento, é amizade. Se você tem lá o diploma serve para, digamos que, dar o aval, entende? Mas se você não sabe mais nenhuma, você coloca uma pessoa para fazer aquilo dali e você, tipo assim, colhe os louros, tá entendendo? Bem, o fato é que caiu na minha mão, esse rapaz ele passou, depois eles me chamaram, eu fui o segundo, depois chamaram essa menina, a menina depois foi demitida e tal. E assim, por que eu acho que eles mudaram pra mim essa vaga? Por quê? Nessa época eu tinha conseguido um trabalho, já tinha começado a trabalhar, e eles perceberam que eu não ia voltar. Aí eu acho, não posso bater o martelo, mas eu acho que eles pensaram assim, a gente dá um trabalho belezinha pra ele, mais ou menos, ele vai se sentir confortável e ele volta pra casa. Tá entendendo? A história foi essa. Mas isso quando foi uns 9 meses, 10 meses mais ou menos, que viram que não ia acontecer como eles queriam, aí foi quando o negócio começou começou a apertar. O que aconteceu? O setor, a demanda e as colunas começaram a aumentar, o pessoal começou a sair,
o setor estava um pouco complicado, estava meio zoneado. E teve mudança interna lá, mudou a liderança. Aí pegaram 2 pessoas para colocar como líder. Não. E o que vocês têm que entender é o seguinte, que tinham 2 líderes lá no setor, 2 pessoas que tinham muito conhecimento, que já estavam na empresa há muito tempo e tinha amizade com os donos da empresa. O que me contratou era uma delas, certo? Ele já tinha trabalhado com eles muito tempo mesmo. E tinha outro rapaz. Esse que me contratou era um líder que a gente ficou lá um tempão. Depois ele saiu, foi para outro projeto lá dentro da empresa também. E ficou esse outro rapaz que tinha muito tempo e também ele já tinha muita, digamos que eram amigos. Não sei se amigos da galera lá. Aí o que foi que aconteceu? Esse rapaz que me contratou, ele saiu, deixou esse outro rapaz, que tinha também contatos lá dentro. Toda a galera que estava trabalhando lá, tipo assim, os peões, como eu, não tinha nenhum vínculo muito forte. E assim, eu era o que mais estava, era distanciado do grupo. Conversava com todo mundo, obviamente, como sempre fui de fazer, só que não tinha panelinha, nunca fui de ter panelinha. Não tem panelinha não. Mas sempre fui de conversar com todo mundo. Seja no trabalho, seja na faculdade, escola, etc. Aí, a menina entrou. Certo, aí ficou esse rapaz. Ficou um tempão lá, ele era meu organizado e tal. Aí ele saiu, porque estava tendo também mudança lá dentro da empresa. E quando ele saiu, tava assim, o setor estava com menos pessoas trabalhando, estava com alta demanda, e a gente estava tendo alguns problemas de desorganização, problemas de informação. E alta demanda. Assim, ó, quando a gente fala alta demanda, tipo assim, muita coisa para fazer. Aí o que foi que aconteceu? Teve um rapaz de Sergipe que ficou um tempo na liderança, uns 15 dias, se não me engano. Aí ele falou que não compensava, não valia a pena. Aí ele saiu. Aí depois uma menina saiu assim, tipo assim, voltou para a posição que ele era, lá na produção. Teve outra menina também, ela ficou um tempo, aí saiu. Aí eu falei, aí tipo assim, eles perguntaram se eu queria. Eu falei que não queria, mas se fosse para ajudar a empresa, eu poderia me colocar, para ver se eu conseguia ajudar de alguma forma, entende? Bem, aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a pegar, pessoal, eu pegava tanto trabalho da liderança e também trabalho de produzir mesmo, entende? Tipo como ele funciona. Mas assim, porque eu tava vendo que era muita coisa para fazer e tinha muita coisa atrasada. Gente, muita coisa atrasada mesmo. Não é que tinha muita coisa atrasada, começou a atrasar algumas coisas, tipo ficou um dia, 2 atrasados. Artigo mesmo ficou um dia atrasado e os outros estavam ficando meio que atrasados. E artigo geralmente, que artigo de blog, a gente não atrasava, a gente ficava num dia ali, a gente mais não atrasava. Aí já tava ficando com atrasos. Só que, e para vocês verem, como essa questão do discurso e da prática são diferentes. Eles têm, tinha a mensagem que passava era que se importava com todo mundo, uma questão humanizada, etc, etc. Mas na prática, não, tipo, até certo ponto eu não percebia muito não, sabe? Porque, ó, o que me fez ficar alerta para isso, que nem tudo que eles diziam lá, como sempre, né? Porque eu já tive outras experiências também que foram bem similares. O discurso não estava ligado com a prática no seguinte contexto. Eu estava lá na liderança e aí que estava tendo uma consultoria externa fazendo alguns procedimentos lá, reuniões para reformular e para mudar a cultura da empresa e também fazer com que a gente entendesse qual era a cultura da empresa ou a cultura que eles queriam que a gente compreendesse, entende? Assimilasse, não teoricamente. E aí que tava nessa correria toda e eu tava participando de uma reunião, tipo assim, eu tava na liderança, mas eu tava ainda, tipo, sendo monitorado, sendo ajudado por esse outro líder, o líder antigo, porque ele não tinha saído de vez, não, entende? Ele tava me ajudando. Aí eu tava na reunião, ele tava na reunião também, e eu tava aqui trabalhando tudo home office. Tava adiantando alguns textos, certo? Eu tava trabalhando ali, não tava com o sentido totalmente lá. Eu vi que eles estavam negociando um prazo para alguma reunião.
Eu acho que eu pensei que ia ser alguma coisa, tipo, somente da liderança, do pessoal que era líder e tal. Até porque tava todo mundo sabendo que o nosso setor tava complicado, tava com muito atraso. E tava todo mundo sabendo, então o pessoal tava muito satisfeito. Só que quando foi no dia que marcaram e me falaram, Matheus, cadê o pessoal do departamento que não entrou na reunião ainda? Aí eu vi que não, gente, que mesmo com aquele fuzuê todo de atraso, a gente reclamando lá da galera que tava produzindo, aí eles foram e marcaram uma outra reunião. É como que se ninguém estivesse ligando pra nada, entende? Tipo assim, a gente vai fazer a nossa parte é o quê? É dar consultoria, é dar as ordens, e vocês que se virem aí pra cumprir, tá entendendo? Pra mim, naquele dia, o que pareceu foi justamente isso. E eu comecei a ver que tinha um discurso um pouco demagógico. Aí eu, beleza. Aí eu falei que não, que eu realmente não tinha avisado, a culpa era minha, que não tinha avisado realmente ninguém lá do departamento, porque eu achava que não ia ter reunião, tipo, não iam fazer aquilo. Eu achei tão absurdo, assim, pra mim era a coisa mais ilógica. Eu não fiquei preocupado com nada de reunião, porque eu imaginava que não ia ter, gente, porque, tipo assim, você deslocar todo um setor pra uma, tipo, reunião, sendo que o contexto tava de muita cobrança, de muito trabalho, eu achava meio absurdo, mas, enfim, eles fizeram isso, entende? Aí eu percebi um pouco mais como era o contexto, e aí dali pra frente eu comecei a ficar ainda mais perto. Atento, isso faz não, atento. Certo. Mas passado isso, depois de um mês mais ou menos, o que aconteceu? O pessoal tava demonstrando insatisfação, eu tentei ser claro, porque, primeiro, eu não ia ficar com bomba nenhuma pra mim. Então, toda reclamação que o pessoal me trazia, da produção, eu passava no meu gestor direto. E assim, como era que estava o contexto? O material de artigo, a gente já tinha normalizado a situação, porque assim, o setor ele era dividido em basicamente dois tipos de produções, duas células, digamos assim. Uma que trabalhava com artigos e outra que trabalhava com textos gerais, na internet lá. Esse de artigo que estava atrasado, a gente estava adiantado 2 dias, só que ia ter feriado, eu tinha que ter cautela em relação a isso, porque se, a depender de como a gente trabalhasse, ia poder perder esses 2 dias. E o setor de textos gerais, a gente estava tendo ainda um pouco de atraso, mas assim, em relação ao cliente, o que era urgente, estava sendo tudo liberado certinho. É tanto que a gente estava com alguns roteiros e o meu chefe, ele sempre me perguntava, Deus, o roteiro de fulano. Aí eu ia lá, preocupado, ver se já tinha liberado ou não, e sempre já estava lá liberado. Aí as coisas estavam andando, bicho. Sem contratar mais ninguém, e eu estava lá escrevendo também, e as coisas estavam andando. E isso, pelo que eu percebi, começou a desagradar eles. Porque a gente, tipo assim, teve um movimento, eu vou explicar pra vocês, só que tinha coisas lá que não tinham porquê, entende? Assim, eu trouxe essa questão de que eu tava passando as insatisfações justamente para vocês entenderem lá na frente. É tanto que teve uma reunião específica que eu procurei pontuar, ser bem claro. Eu fiz um protocolo, tinha um sistema lá que a gente fazia protocolo. Aí eu coloquei lá falando que o pessoal estava insatisfeito com isso, isso e isso. Fui bem direto, bem claro e direto lá, meu objetivo. Falei, as insatisfações. Aí nessa reunião, era de 1 hora. 30 minutos foi falando sobre o tema específico e os 30 outros minutos falando sobre coisas aleatórias. Que não, tipo assim, o que me preocupava nessa época era assim, que a galera que fazia os textos, produzindo, reclamava que perdia muito tempo com reuniões. E, tipo assim, reuniões improdutivas. Isso realmente acontecia, porque, ó, antes de eu começar, a gente ficava todo dia de manhã, quase que 40 minutos, somente debatendo o que ia ser produzido e tal. E não precisava daquilo tudo. Aí depois que eu fiquei lá, o que foi que eu passei a fazer? A gente tinha uma reunião de manhã de no máximo 10, 20 minutos. Porque, tipo assim, dividia, não tinha mais o que conversar. Por quê? Porque o pessoal ficava muito confraternizando, entende? E como eu não tinha muito assunto para conversar com o pessoal, eu não chegava a dividir tudo que todo mundo tinha perguntado se alguém tinha alguma coisa a pontuar, ninguém falava nada. A gente também, cada um ia para suas tarefas. Aí isso acabou, no caso, poupando também um bocado de tempo.
E outra coisa, gente, eu não aumentei nada de ninguém. A gente não contratou mais gente, mas o pessoal continuou com a mesma faixa de trabalho, tinha que entregar as mesmas coisas. E aí, ó, tá vendo isso aí? É porque eu tô gravando isso aqui. Não se iluda, não. E lá no final eu vou dizer por que eu tô gravando isso aqui, tá entendendo? Bem, e certo. Hoje a galera não arrastou coisa aqui em cima, nem ficou batendo porta, mas mandaram os rojões. Vamos lá. E beleza, teve essa parte. Eu tava onde mesmo? Eu tava na parte do. Eu tava passando tudo certinho, eu estava adiantando, eu tava pegando tudo que era problema, eu tava tentando deixar o pessoal o mais livre possível para produzir lá, porque eles falaram que tinha muita coisa e não tinha tempo, beleza. Nessa mesma época, o meu gestor direto, ele falou assim, ó, olha, Matheus, a galera do artigo, eles tinham que produzir 4.000 palavras, a gente tinha que produzir 4.000 palavras por dia. Ó, começou a tinha que produzir 4.000 palavras por dia. E artigo, a gente fazia, digamos que 7 artigos de 500 palavras. Por que 7? Porque ninguém fazia um artigo fechado de 500 palavras. E não era somente o corpo do artigo, não. Tinha todos os textos que davam bem mais, entende? Aí ficou, não na minha, na anterior, pontuado que cada um ia entregar 7 artigos, o pessoal de artigos, e dos outros textos o pessoal ia entregar o quanto conseguisse produzir. Só que quando eu cheguei, quando eu estava lá trabalhando, aí o meu líder chegou e falou assim, ó, Matheus, você tem que pedir o pessoal começar a fazer 8 artigos, porque 8 vezes 500 dá 4.000, e o contratado foi 4.000. Aí eu falei com ele o seguinte, que isso não era o ideal, por conta que eu já tinha trabalhado lá nesse setor e sabia que o artigo não é como, por exemplo, o texto que a gente faz lá para a internet, uma postagem de Facebook e de Instagram. Porque requer que a pessoa faça uma pesquisa, é um pouco mais trabalhoso, entende? Tem a questão do CEO. Aí eu falei com o pessoal que eles pediram para aumentar, só que eu conversei e não ia aumentar nesse momento. Aí continuou no site artigo, ou seja, 3.500 palavras, que não era 3.500, quem sabe isso. Beleza. Aí as coisas estavam andando. Só que quando foi numa sexta-feira, o que foi que aconteceu? Sexta-feira costumava ser o dia que o pessoal demitia a gente lá. Quando foi na sexta-feira, aí uma pessoa começou. Eu já tinha passado as insatisfações dele pro pessoal. Aí eles começaram a reclamar. Perguntaram se tinha como diminuir a demanda da sexta, porque a sexta a gente tinha, digamos, uma hora a menos, porque realmente era assim, na sexta-feira a gente trabalhava até às 17 horas e tinha uma reunião matutina com toda a empresa, certo? Aí eles queriam que a gente colocasse somente 3.000 palavras, somente 6 artigos, tipo, diminuir a demanda. Eu falei com eles que, tipo, eu não poderia fazer aquilo por conta, entende? Por conta eu não poderia. Eu poderia levar isso para a gestão, aí eles conversando, tipo assim, eles acatando, aí sim, entende? Porque é até uma questão contratual, gente. Eu não poderia estar mexendo no contrato deles, tá entendendo? Porque lá na frente desse algum problema, eles iam falar o quê? Ah, que Matheus liberou. E a bomba ia sobrar pra mim. E era isso que no fundo eles queriam. Eu acho, né? Porque não tem como provar. Bem, aí começou. Gente, essa sexta-feira foi uma sexta-feira bem traumática, certo? Por que foi bem traumático? Porque aí eles começaram a fazer isso, eu expliquei para eles que eu não poderia fazer por conta, mas eu já estava conversando com a gestão para a gente verificar. Aí teve um rapaz até que botou assim, a gente já está com 2 dias de adiantamento nos artigos e por que não pode fazer isso? Aí eu falei, mas fulano, se a gente vai ter 2 feriados mais ou menos lá na frente, se fizer isso agora a gente vai perder esse período, vai começar a ficar tudo de urgência de novo, dor de cabeça de novo. E aí, o que foi que aconteceu? Começou, todo mundo falando. Ó, gente, não era. Ele estava querendo realmente criar confusão. Era criar confusão. Sabe por quê? Porque antes disso eu já tinha ligado para o pessoal, para uma menina lá, tipo assim, eu liguei, eram umas 5 horas, 4h30, no meio da semana, e tava um som aberto, como que se ela já tivesse terminado de fazer tudo e que ela realmente era uma pessoa competente, entende? Só que eu não falei nada também, porque ela já tinha entregue tudo, eu não, antes do horário, entende? Não ia estar questionando porque ela estava ali no ar, livre. E parecia que ela estava num lugar movimentado, não estava, digamos que, numa residência.
aqui dá pra ver que o som aqui é diferente. E eu tentei falar com ela várias vezes pelo WhatsApp, aí ela não coisou. Aí eu só liguei porque eu realmente não tinha conseguido. Eu entrei em contato com ela no telefone, tava esse som no lugar aberto, mas eu ignorei. Ela me deu a resposta lá que ela tinha que dar. Aí eles começaram a falar um bocado de coisa. Bem, aí, pra uma das meninas, eu perguntei o seguinte, já dá umas 9h30 mais ou menos. Quando eu vi que eles estavam se alterando, minha tentativa foi, digamos, se controlar. Aí perguntei ao fulano, vem cá, você já começou a escrever seus artigos? Perguntei uma coisa desse tipo, você já começou, tipo assim, você já começou a trabalhar pra você estar fazendo? Eu não falei dessa forma, tipo assim, mas eu dei a entender isso. Tipo, vem cá, fulano, tu já começou a fazer seus artigos? Aí ela se doeu. Ela se doeu, entende? E aí foi tipo assim, eu acho que foi o que eles estavam, tipo, digamos assim, querendo pra começar a piorar mais as coisas ainda. Aí, isso eu falei no privado dela. Aí ela foi e conversou pra esse menino de Salvador. Esse menino de Salvador, ele tinha até uma tatuagem bem específica, tá entendendo? De um grupo. Aí eu não vou aceitar que ninguém, distrai de mulher aqui, alguma coisa desse tipo. Aí começaram, aí esse menino chamou esse outro o ex-chefe lá que ficava me ajudando, falou que eu tava sendo prepotente lá, fazendo abuso de poder, abuso de autoridade, alguma coisa assim. Aí eu falei com ele, falando, pede pra ele os prints da conversa, porque eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu falei alguma coisa errada? Entende? Eu que eles entenderam isso. Porque, sinceramente, pessoal, o que é que eu acho? Eu acho que ninguém tem a obrigação de fazer nada. Entende? Até no trabalho mesmo. Você não tem obrigação de fazer nada. Mas é claro que se você não fizer, você vai ser demitido. Então, tudo que eu ia pedir pra alguém, eu sempre peço, será que tem como? Entende? Eu não falava faça isso, faça isso. Nunca fui usar verbo no imperativo. Porque, gente, eu sei que ninguém tem a obrigação de fazer nada. Eu não tenho. No dia que essa minha patroa chegou lá pra eu fazer o projeto do bicheiro lá, eu falei com ela que eu não ia, de certa forma, eu falei com ela que eu não ia fazer, por isso depois ela liberou a gente pra ir pro bar lá. Porque eu sei que, entende, ninguém tem realmente a obrigação. Aí beleza. Aí nesse dia o que foi que eles fizeram? Eles pegaram, a minha sorte, gente, era que era tudo, que era online, que eu trabalhava home office, que era tudo gravado lá no chat. Aí o que foi que aconteceu? Eles fizeram uma carta à empresa. E cada um colocou lá as insatisfações que eles estavam tendo comigo, nesses 3 meses mais ou menos, de trabalho. As insatisfações. E aí meteram o pau, falaram um bocado de coisa lá de mim, eu nem li essa carta toda, mas eu baixei essa carta. Todo mundo do setor botou alguma coisa contra mim, entende? Todo mundo. Aí o que foi que fizeram? Criaram um grupo no Skype, eu acho que foi no Skype na época, eu não lembro. E colocaram todo mundo da empresa ali. Colocou todo mundo da empresa nesse grupo, inclusive os donos da empresa. Mas a empresa também estava tudo ali, alinhado. Colocaram lá. Só que aí eles pegaram e viram que talvez não tenha sido uma ideia muito legal. O pessoal lá desfez o grupo, não a galera do setor, mas os donos lá, a gestão, desfez o grupo. E aí que botou todo mundo na sala e chamou todo mundo para conversar. Inclusive eu também estava na sala. Aí, quais eram as reclamações? O pessoal falava que eu não dava voz para ninguém. Falava que... falou dessa questão do... que eu fui eu quero para abuso de poder, prepotente, que eu mandava fazer as coisas e não dava nem obrigado, alguma coisa assim. E aí o que foi que aconteceu? E tipo assim, como estava tudo registrado lá, conversa, eles iam falando e as coisas que realmente eram escaladamente mentirosas, e assim, a maioria das coisas eu pegava os prints e jogava lá por trás. Eu fiquei calado o tempo todo, pessoal. Mas eu pegava os prints, ia pegando os prints, ia jogando lá pra galera lá, pra liderança lá, ficar analisando tudo. Entende? E tinha coisa... gente, você sabe porque o que acontece. Quando existe um erro, a gente vai lá resolver mesmo, entende? Não precisa você estar aumentando as coisas. Por exemplo, os casos mais assim, emblemáticos que tinha era o seguinte. Uma menina, que era revisora, ela falou, Matheus, pede as coisas e nem dá obrigado. O que mais tinha lá no era obrigado. E, gente,
Eu lembro que quando eu era criança, eu ia no mercadinho, eu sempre fui preocupado em falar com as pessoas, entende? Aí tinha uma vizinha lá que era até uma senhora. Hoje ela é senhora, na época era uma coisa mais da minha idade. Aí eu ficava, toda vez que eu passava com ela, eu falava bom dia, fulana, todo mundo. Porque eu tinha meio que receio de passar por uma pessoa e não falar. Eu me achava obrigado. Aí ela chegou pra mim e falou, olha, mas não precisa que você passar por mim, tá obrigado, dá bom dia, boa tarde, não. Aí eu percebi que eu tava exagerando, mas mesmo assim, eu não mudei muita coisa não. É, e tipo, aquilo não cabia. Teve uma menina que falou que Matheus não dava voz pra gente. Ela foi a pessoa que fez a sugestão de um curso. Esse curso foi adquirido, eu falei com o meu gestor direto lá, eles compraram esse curso, foi até da Doméstica, o curso. Ninguém fez. O curso que ela tinha feito antes, ela falou que tinha ajudado muito ela, com o Copo, não sei o que. Ninguém fez, somente eu fiz lá, depois de uns 3 a 4 meses, não tinha ninguém feito ainda. E tá entendendo como eram as coisas? Fiquei pedindo a parte pro. Eu falei com o rapaz lá, o gestor lá, o que tava me ajudando. Pedi pro rapaz da parte que eu fui prepotente, até hoje eu espero, ele não me mostrou. Sim, resultado. O resultado foi que eles demitiram 2 pessoas. Eram 2 contratos, eram 2 PJs, eles rescindiram o contrato e deram suspensão de 4 pessoas. Uma dessas 4 pessoas, quando voltou, eles pegaram e essa menina tava estressada já com a empresa também, ela pediu pra ir embora. E bem, ficou, né? Aí eu saí da gestão, né? Eu não ia, depois daquilo tudo, até hoje, gente, até hoje mesmo, eu tenho tipo, alma, digamos assim, de pegar uma liderança, porque 11 pessoas. Se não tivesse, galera, o print, eu tava ferrado. Se não fosse, se fosse uma coisa presencial e eu não tivesse gravação, ia ser a minha palavra conta de 11 pessoas. Vocês acham que quem ia se sobressair? Ainda mais depois que o outro falou lá que, eu não vou aceitar ninguém sendo grosseiro aqui com mulher no departamento. Entende? Porque eu perguntei pra ela se ela já tinha começado a fazer o trabalho dela. O que acontece é o seguinte, aí depois disso eu acho que a empresa viu que, pra mim, tipo assim, eu passei também, depois que passou essa situação, é como que se eu estivesse, de certa forma, ganhando um pouco de força, eu não sei, lá. Eu sei que os gestores também ficaram com o pé atrás, tipo assim, eu acho que, porque eu também comecei a compartilhar essa história nas minhas redes sociais, aí eles não gostaram muito, porque começou a ser uma coisa contando pra mim, entende? Porque é uma manifestação de que eles realmente estão me perseguindo. E eu comecei a contar, como eu estou contando aqui agora. Prova disso foi esses rojões que vocês acabaram de ouvir aí. Não, aqui não tem rojão direto não. São casos bem específicos que tem. E aí o que aconteceu? Depois de quantos meses? Eu saí, no início do ano já entrou com a nova gestão, nessa parte aí. Isso já foi no finalzinho, mais ou menos, de 2020, quanto, meu Deus? 2021. Foi 2021. Aí em 2022 a gente já conversou com a nova menina lá, a nova gestora, que era de departamento. E 2022, certo? Vamos contar agora para 2022. Aí, em 2022, o propósito dele já era realmente me afastar. Eu acho assim, ó, que assim, tiveram umas 2 situações que favoreceram esse motim que aconteceu lá. Primeiro, eles viram que eu não voltei. Um dos propósitos deles era justamente me dar um trabalho legal e me afastar. Eu viram que eu não voltei. Tipo assim, e eles deram aquela... Isso talvez poderiam ter me colocado também como, tipo assim, um desafio. A gente bota ele lá, ele não consegue, a gente afasta ele ou faz qualquer coisa lá. Entende? E aí, como viram que eu tava conseguindo lá normalizar as coisas, eles fizeram tudo isso. O fato é que em 2022 ele trouxe essa nova menina. Aí, pasme, não tinha uma reclamação muito grande de que a demanda estava alta e um dos motivos que fez surgir todo esse problema foi justamente a demanda. Eles falaram que eu não dava voz. E tinha feito uma reunião antes, gente, com todo mundo lá, levando todos esses problemas, tá entendendo? Então, não tinha porquê. E lá na frente vocês vão ver que é perseguição mesmo. Até o motivo que me levou a sair de lá. O motivo não, o acontecimento que fechou lá todo esse ciclo. Aí quando foi agora em 2022, essa menina chegou. Sabe por quê?
a primeira ação que ela fez foi justamente aumentar a demanda. Tá entendendo? Depois teve todo esse problema, o que foi que eles fizeram foi aumentar a demanda. Aí eu falei pra ela, eu falei com ela o que eu tinha falado pro meu gestor anterior, que era quando eu tava na liderança, o meu gestor lá. Olha, o que acontece é o seguinte, primeiro, quando a gente chegou, a entrega, o acordado foi de 4.000 palavras. Depois disso foi que eles pegaram e colocaram 7 artigos, porque a gente nem tinha quantidade específica de artigo para entregar. Foi depois que o modelo de gestão lá, que eles colocaram lá 7 artigos. E assim, eu achava que com 7 já estava complicado, imagine agora com 8, ia ficar mais complicado ainda, mas eu ia tentar, tá entendendo? Eu ia tentar, tipo assim, ia ficar ruim, mas eu ia fazer, pode me mandar lá que eu ia fazer. E eu acho assim, ó, que se fosse realmente uma empresa que é humanizada, digamos assim, ela ia acatar isso que eu pontuei. Porque, tipo assim, se vai ter dificuldade, se tá tendo dificuldade com 7, com 8 vai ter muito mais. Mas não, gente, esse discurso de humanização é só, pelo que eu percebi, é só pra ficar bonitinho na fita, como o pessoal antigo costumava falar. Aí aumentou, né? Só que aí eu realmente tive dificuldade de estar cumprindo, mas eu cumpria, atrasava um pouco, mas eu cumpria, trabalhava de noite, mas eu cumpria final de semana. Mas assim, eu tinha um problema realmente com atraso, isso realmente era um problema. Aí ela chegou e me deu uma advertência ela me deu advertência no mês 3, mais ou menos. Só que aí, o que foi que eu peguei? Eu fiz um e-mail pra ela, não foi um e-mail desaforado, mas eu falei um bocado de coisa, nesse e-mail eu registrei um bocado de coisa, entende? Falei com ela que o aumento da demanda tinha sido justamente um dos problemas que tinham contribuído para surgir aquele problema lá, mas foi o que disseram. Eu pontuei várias coisas, coloquei até print de conversa que eu tinha tido com ela, com essa menina lá. Aí ela chegou pra mim e falou que não, Matheus, que o problema só foi mesmo que você não tava avisando, tipo, que não ia conseguir entregar no dia, tal, sendo que... porque, ó, gente, é assim, ó, quando a perseguição pra galera é o seguinte, eles vão aumentando a dificuldade, entende? Pra você realmente ou pedir arrego ou pegar você no erro e dizer que a culpa é sua. Porque eles gostam de trabalhar com a culpa da pessoa. Aí eu pontuei tudo aquilo. Ela falou que não iria tirar advertência, certo? Mas que, tipo assim, tava começando, entendia, mas não poderia tirar advertência. Ah, beleza. Aí, só foi esse fato que aconteceu em 2022, assim, que foi mais voraz, digamos. Só que teve outra questão também, depois do primeiro semestre, no segundo semestre, o que foi que aconteceu? Eles adquiriram uma ferramenta de inteligência artificial para gerar os textos. A demanda continuou aumentando. Tipo assim, não é que a demanda aumentou. E também aumentaram a dificuldade, porque mudaram a estrutura do artigo, colocaram algumas mudanças lá para digamos, melhorar a qualidade. Ou seja, aumentou a quantidade que a gente ia ter que produzir e também mudou a forma da gente fazer, ficou muito mais criteriosa, entende? Teve essa questão. Aí depois eles adquiriram essa inteligência artificial e pediram pra gente aumentar mais ainda a demanda. No primeiro mês que eles adquiriram, ou no segundo, mais ou menos, não lembro muito bem o que foi que eles falaram. Eles disseram assim, ó gente, vamos fazer uma ação aqui, uma campanha. A gente nesse mês a gente vai dobrar a produtividade com inteligência, em vez de 4 meses a gente vai produzir 8.000, certo? A gente vai dobrar. E a gente vai dar pra vocês 3 dias de folga. Gente, uma empresa humanizada, galera, tá entendendo? Só que não era somente... Ali, gente, era por causa de mim também, tá entendendo? Não era só... tipo assim, pra me pedir arrego, pra mim não conseguir. Aí eu falei, tá bom. É tanto que com 15 dias, eles viram que o pessoal não ia dar conta. Aí acabaram depois esperaram ainda 15 dias. Falaram que não tem mais campanha. Quer dizer, o pessoal trabalhou ao máximo lá os 15 dias deles. Só que eu tava entregando. Tava, sei lá, dormia mais tarde, de final de semana, por exemplo, eu fazia um bocado de... Trabalhava basicamente todo final de semana. Trabalhei bastante. E eu falei, ó, vamos combinar o seguinte. Eu tô, digamos que mais de um ano sem férias. Aí eu tô meio cansado. E eu queria continuar na campanha pra eu ficar com os 3 dias de férias. Ao menos isso, descansar 3 dias. Aí depois vai falar, não, Matheus, porque todo PJ ele tem direito a 15 dias de férias. Aí eu falei, tá bom, então faz assim, eu vou continuar,
fazendo a produzir, e vocês me dão lá os 15 dias, vocês não precisam me pagar mais os 3 dias a mais não. Porque eu tô vendo que realmente o setor tá com aumento da produção e eu quero ajudar. Aí beleza, aí eu fui, tipo assim, ia atrasar um pouco, mas eu consegui fechar os 3 meses entregando o dobrado, entende? Eu consegui fazer isso. Beleza. Aí, o que aconteceu? No final desse período, essa menina foi demitida dos 12 meses lá. Eu acredito, pessoal, que foi porque como ela não conseguiu o objetivo que era me tirar da empresa, aí ela foi lá e foi demitida. Não tem outra lógica, gente. Porque, ó, não era, tipo assim, para vocês terem uma ideia, a empresa começou, a produtividade do início do ano era 160 mil palavras, eu estava vendo a planilha, 160 mil palavras para a gente entregar por mês. E no final do ano, estava com 450 mil palavras mais ou menos para entregar por mês. E não teve nesse período contratação de pessoas, não teve novas contratações, não aumentou. O que teve foi somente adquirir a inteligência artificial. Mesmo assim, é um nicho bastante específico, tá entendendo? A gente tem que, não é somente gerar o texto, a gente tem que verificar se tudo ali está correto, botar na estrutura também. E não é somente adquirir inteligência, beleza. Aí, o que foi que aconteceu? Isso foi em 2022, certo? Eu consegui continuar ficando lá. Em 2022, eles me deram as férias. Mas, observe muito bem, eles disseram 15 dias de férias. 15 dias de férias. Se são 15 dias de férias para um, tem que ser para todo mundo. Entendeu? Quer dizer, se é para todo mundo de graça, tem que ser para todo mundo mesmo. Mas aí eu perguntei para ela quantos dias eu ia ficar de férias. Para a minha antiga chefe. Ela falou assim, a gente vai te dar 11 dias de férias mais ou menos. Aí eu, beleza. 11 dias de férias. Caso aceitou, não sei o que, papapá. É com muita demanda. Aí eu, beleza. Aí quando foi isso foi lá pro mês 8, quando a gente teve essa conversa lá referente ao aumento da produção. Ah, sim, pessoal. E outra coisa, nesse período de aumento da produção, teve uma outra história também paralela, que no início pode não estar, assim, a pessoa pode achar que não está tendo ligação, mas sim, tem ligação. Essa história está relacionada com uma pessoa do interior de São Paulo, que me fez também viajar, sair da onde eu morava pra cá. Só que, tipo assim, a gente só teve contato direto uma vez não, assim, um período de uns 3 meses mais ou menos. E porque a interação não ficou do jeito que a outra pessoa imaginava, aí resolveu finalizar. Mas, tipo assim, nesse período também teve um acontecimento, gente, um acontecimento muito importante, que talvez eu vou fazer um vídeo específico sobre essa pessoa, que até hoje... Vou fazer um vídeo específico sobre isso, que eu tenho muito a falar sobre ela, certo? E tava tendo também alguns acontecimentos paralelos durante esse período que eu tava fazendo lá, teve mudança na produção. E assim, gente, o que acontece? Essa mudança, esse aumento da demanda é porque eles têm que ter, digamos, eles tinham que ter tipo um motivo pra me afastar, tá entendendo? Tipo assim, vou afastar por conta disso. E, por exemplo, eu tendo baixa produtividade seria um dos motivos, só que eu fui, digamos que o único que conseguiu continuar com o dobrado, entende? E aí sempre vai mudando as coisas para, digamos que, para pegar você ali e ter aquilo como motivo para botar você para fora. Bom, agora voltando para 2023. Eu só tive 11 dias de férias e aí eu vou, beleza. Não era 15 dias, porque para mim são 11. Mas assim, gente, beleza, deu 11 dias, tá bom. Minha vida é somente trabalhar mesmo e não faço outra coisa, não tenho, digamos que, meu lazer é bem escasso. E eu também estava precisando, eu sabia que qualquer coisa que eu fizesse eles estavam querendo fazer isso mesmo comigo. Aí beleza. O que aconteceu? Aí em 2023 botaram outra menina. Sabe quem foi a menina que colocaram lá? Foi justamente a menina, uma das pessoas que estava lá naquele motim, que fez todo aquele fuzuê lá, e foi justamente a menina que falou que aqui eu não dou voz a ninguém
e que eu tinha, e que a gente tinha adquirido o curso, porque eu falei com o meu chefe que ela tinha sugerido. Tá entendendo? Foi justamente essa menina. E o que aconteceu com ela? Essa menina, ela passou a ter ela namorar uma outra, que ela tem muito contato com a gestão da empresa. E era outra pessoa também que estava lá há muito tempo e que era muito amiga, tinha muita amizade, e ela passou a namorar essa menina. E como foi que ficou a estrutura agora? Essa ficou, tipo assim, ela era minha subalterna, digamos assim. Ela estava sob minha liderança, não, estava sob minha liderança e não conseguiu. Aí colocaram ela em cima para ver se conseguia. E agora não era somente ela estava lá namorando com essa outra que tinha vínculos lá dentro. O que aconteceu? Essa colega, desde o primeiro dia que chegou, a primeira reunião que a gente teve foi uma reunião gravada. Logo quando eu cheguei, teve uma demissão. E estava na liderança ela e outro rapaz. Aí teve uma demissão, aí eu perguntei para esse outro rapaz, não perguntei para ela não. Fulano, eu vou ser demitido, também aqui na lista de corte, e aí ele falou que não, Matheus, pode ficar aqui, a gente tem até planos para você dentro, não sei o que, não sei o que. Aí eu, beleza, muito obrigado, o que precisar pode contar comigo, certo? Só que depois tiveram mais 2 demissões, inclusive esse rapaz que eu perguntei também foi demitido. E assim, gente, eu comecei a perguntar porque eu já estava imaginando o que eles queriam fazer comigo, entendeu? Aí eu comecei a ser bem claro, porque eles já estavam dando dicas do que queriam, o comportamento deles. Aí, eu perguntei pra ela, fulana, quando demitiu esse menino, que era líder, eu também vou ser demitido? Dessa vez eu tô na lista de corte. Ela falou, entra aqui nessa sala comigo. E já foi gravando. Quando ela foi gravando, gente, aí eu já tinha mais certeza ainda do que ela queria fazer. Tipo assim, se ela tava querendo gravar, porque ela tá querendo montar prova, montar algum tipo de material, tá entendendo? Aí, tipo assim, copiando. Uma coisa que eles fazem muito é me copiar agora. Aí, tipo assim, roupa. Eu vou trazer alguns exemplos pra vocês depois. E não foi só isso, não. Certo? Mas vamos lá. Por quê? Ó? Tipo assim, os prints que eu fiz serviram como meio de prova pra mim, tipo assim, pra me defender, obviamente. E justamente o que foi que ela tava fazendo, ela tava montando prova também, pra ela ter alguma coisa pra me acusar no futuro. Aí ela já começou a reunião assim, ó. Olha, meu filho, olha, Matheus, eu sei. Não, você não é mais nenhuma criança. Tipo assim, já impondo a voz para deixar você mais, tipo assim, inferiorizado, porque uma das estratégias para você, na hora da argumentação, para você, digamos que intimidar a outra pessoa, é você elevar a voz. E tipo assim, e chamar de infantilizar a outra pessoa, tá entendendo? Aí, tipo assim, não é porque demitir uma pessoa. Ah, não, ela começou falando assim, aqui, essa pergunta não era uma pergunta. Era tipo uma pergunta boba, alguma coisa assim. Ela não usou esse termo, mas tipo, ela atacou a pergunta. Que esse tipo de pergunta era uma pergunta que não se fazia, uma pergunta boa, uma pergunta não sei o que lá. Aí ela falou um bocado de coisa pra mim. Eu lembro assim, que entre outras coisas eu falei o seguinte: olha, fulano, o que acontece? Eu acho assim, que toda dúvida, quando ela é uma dúvida legítima, ela é importante. Tipo assim, ela é uma pergunta sem importância, uma coisa assim. Eu falei assim, ó, qualquer dúvida, quando ela é legítima, ela é uma coisa, ela realmente tem relevância, entende? E falei algumas outras coisas mais e falei com ela que era muito melhor eu perguntar diretamente para ela, que era minha líder, e usar essas palavras. É muito melhor eu perguntar diretamente para você, que é minha líder, do que ficar fomentando, tipo, dúvidas ou intrigas, intriga não, picuinha, por trás. Eu começar a perguntar a um colega, eu perguntar a outra, e gerar aquele incômodo lá, entende? Eu sempre fui muito direto. Aí ela foi, mudou o assunto lá, falou outras coisas lá e encerrou, beleza. E, tipo assim, quando disseram que ela era minha... Ela abordou isso como ironia. Aí eu falei que não é ironia, provavelmente porque eu fui fazer baixinho direto lá. Fulana, eu também vou ser demitida, eu não coloquei hahaha, hehehe, papapá, risadinha nem nada, entende? Aí... E outra coisa, na primeira vez que anunciaram ela como líder, aí eu falei, olha Fulana, o que você precisar de mim, o que precisar aí pode contar comigo. Aí ela colocou, sim, com certeza, hahaha. Ela que colocou, se a gente fosse questionar comportamento irônico, eu poderia trazer isso dela. E sim, eu tenho um print disso aí. Eu peguei e fiz o print. Ela colocou, hahaha. A primeira conversa que a gente teve foi assim, entende? Aí ela já mostrou pra que veio. Ela já tava mostrando ali pra que foi que ela veio. Certo.
Aí a segunda reunião que a gente teve, que ela me chamou, foi pra me falar que eu não tinha. Ah, aí o que foi que ela falou com a gente? Ela fez aquela reunião explicando que não sei o que, não sei o que, não sei o que eu já tinha trabalhado também com redação, eu sabia como era a demanda. E, gente, tipo assim, era uma copa descarada. Na época, o que era a minha conversa? Ó, gente, a minha conversa foi assim, o seguinte, ó. Os dois colegas não conseguiram, eu falei assim, ó pessoal, eu vou tentar também para liderança, porque é muito melhor a gente ter uma pessoa aqui dentro que conheça as demandas, conheça como é o trabalho, conheça como é a rotina, do que uma pessoa que vem de fora, que às vezes não sabe, não está muito inteirada de como é que funciona aqui o contexto, entende? E talvez não dê o suporte para todo mundo, entende? Aí eu iria tentar fazer uma liderança nessa linha. E como tinham coisas atrasadas, o que, é que a gente ia fazer? A minha proposta era primeiro normalizar os atrasos, para depois a gente focar um pouco na qualidade, na melhoria da qualidade. Esse era o meu discurso lá. E isso eu compartilhei, eu não sei se eu compartilhei com a equipe, mas eu compartilhei com o meu gestor direto, que é o irmão da dona. Aí qual foi a conversa que ela teve na primeira reunião? Foi basicamente isso. Tipo assim, que ela trabalhava com redatora, que ela sabia como era o contexto, que ia ajudar a gente, né, no que fosse preciso e possível. E que o que ela ia fazer era justamente isso. Primeiro ia normalizar os atrasos, que isso realmente é óbvio, mas, mas por que eu acho que é cópia? Porque não é a primeira coisa que se copia de mim, entende? Por exemplo, minha irmã hoje está namorando com um rapaz que a foto do Facebook dele é o quê? É uma camisa preta com o desenho da Lacoste. Uma camisa preta com o desenho da Lacoste foi o presente que a minha madrasta trouxe com meu pai quando eles viajaram lá pra onde, meu Deus? Aqui pra Argentina. Fizeram um cruzeiro pra Argentina, entendeu? E não é somente isso não, gente. Cores. Teve uma situação, por exemplo, que eu fiz uma viagem e nessa viagem eles queriam que acontecesse alguma coisa comigo, entende? Eu vi no comportamento de onde eu passei lá, algumas coisas diferentes que talvez eu passe pra vocês, só que não deu certo. É tanto que, e foi na confraternização dessa empresa que eu viajei pra um lugar, pra onde teve a confraternização. Aí eu fui normal, sozinho, cheguei atrasado lá, mas consegui chegar. Aí na volta, a gente veio de ônibus até um certo ponto, que a empresa deixou a gente, de lá a gente seguir viagem. Aí uma menina que ficou atrás de mim, que também estava nesse motim, e que tá, eu acho que deve estar lá até hoje. Ela, como é que ele não, tipo assim, como é que ele conseguiu chegar? Como é que não, tipo assim, como é que conseguiu mesmo? Porque não era pra ter chegado, entende? Eles queriam que eu fosse abordado antes. E depois disso eu percebi que, cadê gente? Aqui mesmo, eu tô começaram a usar esse padrão de roupa. Era como que se aquelas cores tivessem me dado sorte. Ah, beleza, estou pensando assim. E não é somente ali, ó, eu tenho foto de gente aqui na frente com essas mesmas cores. Gente próxima aqui. E eu não tinha visto antes. Na academia aqui, eu olhava. Eu uso realmente cores básicas, entende? Mas não é somente isso. Por exemplo, essa foto desse namorado da minha irmã com a. E tem outras coisas mais pesadas desse menino lá. Eu não posso estar dizendo aqui agora. Nunca vi na minha vida, tipo assim, pessoalmente, também não tenho interesse em conhecer. Mas tem outras histórias também envolvendo galera assim, que é abordando parente meu, que eu não tenho interesse em trazer agora, mas se for preciso eu vou trazer, certo? Mas é isso. Por isso que eu trouxe essa questão de estar copiando, e copiam sim. Isso também é uma das táticas psicológicas, tá entendendo? Que, não, eles querem dizer o quê? É coincidência. Coincidência, então, Matheus tá ficando no Paraná. Beleza, deve ser então. Aí, beleza, vamos votar. Essa menina, ela chegou pra mim e falou isso. Ela falou isso. Teve essa reunião, depois teve outra reunião também, tudo gravado. Teve outra reunião. Essa reunião que a gente teve, sim, de certa forma foi errada, porque a outra minha líder, ela aplicou na gente como foi, meu Deus, o Scrum. Scrum. É um método lá que, tipo assim, a gente fechava as entregas por semana. Aí essa passou a fechar por dia as entregas, certo? Porque tipo assim, sempre afunilando, deixando mais complicado para você não poder fazer, entende? Aí quando você não pode, fala, olha meu filho, a gente tentou lhe ajudar, mas você não pôde, você não conseguiu, entende? Mas é mentira, porque eles não querem colocar dificuldade para ter um motivo lá para botar a culpa em você, porque você não conseguiu. Aí o que foi que aconteceu?
Ela me chamou, aí eu falei que tava fechando por dia. Eu realmente naquela semana tava complicado, eu não consegui, tipo assim, fechar tudo. Aí quando foi na sexta, ela perguntou a entrega do dia anterior, eu não tinha fechado ainda, mas eu falei com ela que já tava finalizando, realmente tava finalizando. Quando foi na segunda-feira, a gente tinha entregado tudo. Aí beleza, e foi gravado, tudo bem. Isso foi em fevereiro, eu acho. Quando foi agora em abril, no mês passado, o que foi que houve? Eu fiquei doente. Na segunda-feira de tarde, eu comecei a ficar com febre. Passei a noite toda da segunda-feira com muita febre mesmo. Não, tipo assim, e é assim, gente, o que acontece? Como era um pouco alta, às vezes eu trabalhava também de noite, pra mim era melhor. Minha máquina durante o dia travava. Aquela questão das máquinas, na minha máquina, sim, a minha máquina ela tá sendo monitorada até hoje. Pra você ter uma ideia, pessoal, eu hoje tô usando aqui, abrindo vídeo, abrindo outros usuários. E hoje, gente, eu não tive problema nenhum com a minha máquina. Hoje, eu não travou nada. Ontem, ou antes de ontem, não, ontem foi sábado, ou na sexta ou na quinta, eu ia ter uma entrevista. Eu comecei tentando abrir esse negócio da entrevista, era 15h30, 15 horas, eu comecei a tentar abrir. E fechava, e fechava, eu só não fiz reiniciar, mas fiz tudo e quase que não consegui. Aí tive que fazer pelo telefone. Entendeu? Não, não é porque a máquina é ruim, não é porque ele está sobrecarregado. Não, não é, gente, não é. Porque se fosse um problema da máquina, qualquer hora que eu fosse usar, qualquer momento que eu fosse usar, de manhã, meio-dia, de noite, madrugada, tava ruim, entende? Quando eu trabalhava, tinha dia que eu levantava o quê? 3, 2 horas da manhã. E a máquina funcionava boa até umas 6 horas, 6, 7 horas. Aí ela começava a travar. Começava a travar, começava a travar, começava a travar. Era, assim, nesses dias era nítido. Que a pessoa estava dormindo, aí acordou para começar a fazer o trabalho dela. Tá entendendo? E não é somente isso, gente. Tem, por exemplo, propaganda de coisa que eu nunca pesquisei na minha vida. Até um dia que, uma época aqui no meu telefone, eu até fiz um print que tava aparecendo propaganda em coreano pra mim. Eu nunca pesquisei nada isso, mas tinha outras coisas mais estranhas ainda que tava aparecendo pra mim. Ah, mas eu não vou me lembrar muito bem, não. Mas tinha outras propagandas meio estranhas, coisa que eu nunca tinha pesquisado. Aí o que foi que aconteceu? Essa menina, ela me chamou pra me dar feedback, falando que era pra eu sinalizar, quando eu não pudesse, e meu pai, eu, beleza. Aí a segunda vez estava errada, essa vez eu fiquei doente. Na segunda-feira eu não consegui, de noite também eu não consegui fazer nada. Aí logo de manhã cedo eu falei com ela, de manhã cedo antes das 8, eu falei com ela, olha fulano, eu tô doente, eu não consegui adiantar, hoje eu vou tentar realmente fazer, mas é porque eu tô muito doente mesmo. Terça-feira eu fiquei ruim. Aí na quarta-feira, na terça-feira eu acho que eu finalizei, que eu não consegui terminar não, que eu tava ruim ainda. Na quarta-feira que eu tava ruim, aí eu falei, bom, hoje eu vou ter que ir no médico. E eu tentei o dia todo levantar pra ir no médico. Na terça-feira eu fiquei com dor de cabeça e febre. Na quarta-feira eu tava com dor de cabeça, febre e comecei a vomitar também. E na quarta-feira eu passei o dia todo tentando levantar pra ir no médico, só consegui de noite às 8 horas. Eu acho que na quarta-feira eu falei que não consegui, não me lembro muito bem. Eu sei que na quinta-feira eu não falei que não consegui entregar as coisas, certo? Aí na sexta-feira ela começou. Falou que não tinha, que eu não tinha sinalizado, que eu não conseguia. Aí eu falei com ela falando que eu tava realmente muito ruim na semana. E isso, que eu tava muito ruim na semana. E que na quinta-feira eu tive. Na quinta-feira eu tive até diarreia. Aí eu botei com ela que tava vomitando, tava com diarreia, botei tudo que tava sentindo lá. Aí ela pegou e me chamou numa sala. Aí a mesma história. Que você não é mais criança, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tipo assim, aí dessa vez ela começou realmente a aumentar as coisas, certo? Por que aumentar as coisas? Ela começou a falar que a menina da revisão sempre tinha que entrar em contato com ela porque eu tava com o protocolo preso, tava com o protocolo preso comigo, mas era mentira. Porque somente essa semana que uma vez essa menina perguntou se o protocolo tava comigo, eu falei que tava comigo. Aí até depois eu mandei
pergunta pra ela pra saber se no outro dia eu tinha feito a mesma coisa. Eu poderia, entende? Mas não, eu até fiz o print. E, tipo, e sempre que tinha que tá me chamando em sala pra tá me dando, tá, tipo assim, reclamando de alguma coisa e tal. Só que não era, gente. A primeira reunião que a gente teve, que ela me chamou na sala, foi porque eu perguntei sobre a primeira vez foi porque eu perguntei se ele ia ser demitido, ela quis me dar esporro. A segunda vez, sim, foi uma coisa que tinha sentido. E a terceira vez tinha sido aquela dali, porque eu tava doente na semana. E, tipo assim, ela tava aumentando algumas coisas, tá entendendo? É, aí, e falando também que eu era irônico, e eu, tipo assim, eu não respeitava a liderança dela, que eu era irônico. Ah, e antes da gente ter essa reunião, o que foi que aconteceu? Eu perguntei pra ela o seguinte: Fulana, é o seguinte, eu consigo te entregar o que tá comigo, que tá pendente, até. Eu tava com 3 artigos. Eu consigo te entregar o que tá pendente, que tá comigo até a segunda-feira, pode ficar tranquilo que eu te entrego. Aí, no caso, domingo de noite, segunda-feira de manhã. Quando ela chegasse, aí já tá liberado, porque eu também trabalhava no final de semana. Aí eu falei com ela isso. Eu falei com ela justamente isso. E eu perguntei assim, ó, se eu quiser pegar mais, se eu liberando esses, eu querendo pegar mais, eu consigo, eu posso pegar lá na planilha mais artigos para liberar? Aí ela falou que, aí ela começou a distorcer as coisas. Não, que você nem terminou esse, você quer que eu lhe passe mais. Eu não pedi em momento nenhum para ela me passar mais coisa. Eu perguntei para ela se eu terminasse aquele que eu estava fazendo, se eu poderia pegar mais na planilha. Muito totalmente diferente, entende? Aí ela começou a distorcer. Aí ela falou que eu não estava respeitando a autoridade dela, eu estava tratando ela com ironia, tal. Aí ela falou, aí eu perguntei, ó, fulano, me diz uma coisa, quando foi que eu tratei você com ironia? Aí ela falou, quando você perguntou, naquele dia que você perguntou se eu, como é, meu Deus? Se eu iria demitir você também. Aí eu falei com ela o seguinte, olha, aquela pergunta, naquele mesmo dia você me botou na sala, eu te expliquei que não, que ali realmente tinha sido uma dúvida legítima, e não foi, e eu não perguntei, e ali não foi a primeira, e não foi você a primeira pessoa para quem eu fiz aquele tipo de pergunta. Eu fiz uma pergunta para outra pessoa, foi a segunda vez que eu fiz. E ela me respondeu numa boa, tá entendendo? Aí, certo. E aí depois eu perguntei. E naquele dia eu tinha explicado pra ela realmente. E foi bom que ela contou isso, porque eu tava sem a gravação. E nesse dia eu tava gravando a conversa dela. Ela não sabia, mas ela tava gravando minha conversa também. Tudo ela tava gravando. Só que eu não sabia que tava gravando tudo. Quer dizer, eu não sabia assim, eu não tinha falado lá, mas ele sabia, porque ele sabe tudo que eu faço na minha máquina ali. Bem, aí eu perguntei depois, e ficar, e por quê? E eu perguntei assim, você falou que eu não respeito a sua autoridade. Se eu não respeitasse a sua autoridade como líder, se eu não me reconhecesse como minha líder, eu nem precisaria estar te pedindo autorização para pegar mais artigos. Eu sei onde ficam os artigos, eu sei onde ficam as planilhas com informações sobre os artigos, tá entendendo? Bastava eu simplesmente liberar o que eu estou fazendo e pegar mais e pronto. E estaria tranquilo, entendeu? Aí eu falei com ela nesse dia, mas sabe o que é que tá aparecendo? Que você tá querendo buscar coisa para ter motivo para me demitir. Tá entendendo? Aí ela começou a que eu sou profissional, começou a falar um bocado de coisa lá. Tem mais uma coisa lá que falou. É assim, o erro digamos que eu tinha feito foi realmente um ou 2 dias lá que eu não avisei que eu não ia conseguir entregar. Mas aí eu falei com ela que esperava um pouco mais de sensibilidade, que eu tava doente. E nesse dia, quase que a minha mãe tava saindo, tanto vomitar, que eu já tinha vomitado nos dias anteriores. Aí, terminado isso, o que foi que eu fiz, eu peguei e fui conversar, a gente terminou a reunião, aí eu fui conversar com o outro rapaz lá, que era o outro que estava lá na liderança que eu substituí naquela época lá, que era o meu antigo líder. E ele trabalha. Lá tem um comitê que é para administrar esse tipo de situação também. É tipo um comitê que eles criaram lá. Pessoas para trabalhar com situações de crise e mudanças lá na empresa e tal. E assim, cada pessoa do comitê é responsável por um setor, certo? E adivinhe quem é o responsável do comitê pelo setor que a gente estava? Adivinhe? A namorada dela. Gente, você tem uma empresa. Você tem uma empresa e você fala que sua empresa é humanizada e que você quer realmente tratar aquilo de forma profissional. Aí você pega e coloca a líder lá com uma líder de um departamento lá
E a pessoa responsável por lidar com crises desse departamento é a namorada dessa líder. Entende? Eu vi aquilo como um conflito de interesse, obviamente, tá entendendo? Aí, e assim, olha como eles são ardilosos. Aí eu perguntei pra ele, eu falei com ele, eu perguntei pra ele se tinha como a gente conversar. Aí ele chegou e falou que sim, que tinha, mas ia conversar comigo por WhatsApp. Beleza. Aí eu passei tudo que tinha acontecido, passei print de conversa minha com outras pessoas, mostrando que no dia. Por exemplo, passei print de conversa minha com o menino, eu perguntando se eles iam me demitir, aí eles falaram que não, tipo assim, é uma conversa normal, não tinha nada de ironia, da mesma forma que eu perguntei pra ela, somente ela que estava se doendo. Passei print também de uma menina, perguntei pra menina, uma colega que foi demitida, fulana, me diga uma coisa, quando você foi, toda reunião que você tinha com fulana, ela gravava, ela falou não, só quando ela foi me demitir, ponto. Então realmente ele estava querendo um motivo pra me demitir. Aí eu passei esse print também pra ele. Aí foi o que ele me falou, quando a gente terminou. Ah, Matheus, eu tô conversando com você aqui, é mais como um amigo para te direcionar, mas é porque eu não posso, porque não é minha atribuição lidar com o setor de vocês. Por isso até que eu te chamei por aqui. Mentira, ele me chamou por ali por causa da armadilha. Eu falei, olha, fulano, eu só te chamei aqui, não falei diretamente com ela porque ela é namorada de fulana. E aí tem conflito de interesse na situação, tá entendendo? Bem, o fato é que... Aí ele perguntou pra mim, então a gente pode criar uma sala para conversar, tipo, com certeza. Eu não tava fazendo nada escondido por trás, não. Eu queria, por isso eu tava procurando ela, porque eu realmente queria que resolvesse, entende? Aí naquele mesmo dia eles tiveram reunião lá, ela me chamou de tarde, só que eu tinha ido fazer exame de Covid e também tava indo fazer um hemograma. Das primeiras vezes eu tive alteração no meu hemograma. A doença, na reunião também ela falou assim que eu sempre tava tipo doente, alguma coisa assim, que várias vezes já me chamou de sala e eu dizendo que eu tava doente, alguma coisa assim. Era mentira, porque eu nunca tinha conversado com ela por conta de doença. Sim, eu tava com frequência muito alta de doença, eu fiquei doente em dezembro, eu nunca tive de ficar muito doente não. Por exemplo, eu tinha uma gripe muito forte, eu ficava ruim, digamos, eu ia deitar ruim, aí no outro dia já acordava bom. E né, nesse período não. Em dezembro, gente, eu fiquei doente 2 vezes. Por exemplo, ficava uma semana ruim, 15 dias bom e mais uma semana ruim. E em janeiro, que foi minhas férias, eu passei as férias todas de cama. Só que na gestão dela, somente aquela vez que eu tinha ficado ruim. Entende? Que ficado doente. Ela falou que não. Que sempre eu tava. A gente tinha que estar fazendo reunião também, porque você falava, fulana, as vezes que eu fiquei doente foi a última vez que eu fiquei doente, sem ser essa, foi nas minhas férias. Aí eu nem cheguei a falar que ela não tava, que ela não era minha gestora ainda. Entende? Porque era mentira. Ela tava querendo aumentar as coisas. Só que, de fato, o que aconteceu foi o seguinte, foi que quando eu fui na segunda-feira, aí me chamou ela e a namorada dela na sala e falou que a gente, a liderança, não, tipo assim, os donos lá, a gestão lá, a diretoria, decidiu por rescindir, não continuar mais com o nosso contrato. Aí eu falei, tudo bem. Porque não é, gente, não era de hoje que eles estavam querendo fazer aquilo comigo, tá entendendo? Ó, eu ainda durei lá dentro. E é assim, pessoal. E pra vocês verem, gente, nos mínimos detalhes. Tipo assim, eu não posso ganhar nada de forma nenhuma. Eu tenho um alvo muito grande nas minhas costas e tudo que vier é beleza. O que acontecia? Eles criaram uma gincana. Nessa época a gente estava tendo uma gincana lá. E eu tava... no início da gincana, pessoal, no início da gincana, tava tudo muito bem estruturado, como tudo ia ser até o final. E, tipo assim, por coincidência, eu comecei a ficar lá, um bocado de gente tinha saído, eu comecei a ficar, a pontuação da gente tava ficando legalzinha. E, assim, tinha várias equipes de 2 pessoas e algumas equipes de 3. A minha equipe tava de 3 pessoas. Será por quê? Porque, gente, eu já estava se preparando. Porque se saísse uma pessoa, ficava 2 e continuava no mesmo, entende? Até nisso, é indício de que realmente eles estavam já pensando nisso. E um dos meus chefes, eles me colocaram lá no projeto. E um dos meus chefes, ele falou, Matheus, você precisa trocar o seu notebook.
Você precisa trocar seu notebook. E, tipo assim, gente, é porque tava querendo também que... Porque quando vão atacar, gente, não vão atacar somente em uma coisa, não. É tudo que puder, entende? Tudo que puder eles vão fazer. Aí eu lembro que ele falou assim, você precisa trocar seu notebook. Eu sei que o problema do meu notebook não é somente no notebook. Eu falei com ela falando, não é somente no meu notebook, porque se fosse no meu notebook, ia travar em qualquer momento que eu fosse usar ele. Bom, qualquer momento. Mas tem dia que eu tô usando o meu mundo de a aba aqui aberta e não trava. Entende? Ele queria que eu comprasse um novo justamente para aumentar meus débitos. E a questão financeira. Mas aí, e não é somente assim que ele fala. O que acontecia? Ele falou que você vai ter contato direto com o chefe, com o dono da empresa. Ele preza muito por essas questões ligadas à tecnologia, tipo assim, a você a não travar em reunião. Ele olha muito essas coisas. Então era bom que você trocasse o seu material, o seu equipamento, para, tipo assim, ele não ficar... digamos que frustrado, sei lá, não causar uma má imagem sua, entende? Ele, tipo, comendo pelas beiradas. Aí a pessoa vai lá e cala, realmente eu tenho que procurar, me mostrar pra fulano. Aí vai lá e faz a dívida, como eles queriam. Aí eu falei que, eu tenho, eu tenho sim, mas eu quero terminar de pagar algumas contas. Não sei se eu cheguei a falar isso com ele, não. Eu pontuei mais na questão de que não era da máquina. Mas eu falei que eu não tinha interesse realmente em trocar minha máquina, mas não naquela hora eu não estava podendo, não. Porque eu sabia, gente, que não era. E eles também tinham eles devem ter alguma coisa a ver com isso. Porque era assim, 7 horas da manhã, tinha dia 7 horas da manhã, 6h30 da manhã, começava a travar. Como se realmente alguém tivesse acordado e fosse lá começar a futucar as coisas e me atrapalhar. E eu tinha passado a madrugada toda trabalhando normalmente. Aí eles me demitiram. E foi isso. Essa foi a minha saga nessa empresa. Eu não trouxe nada aqui porque eles não gostam que eu fale as coisas, tá entendendo? Não gostam. Por exemplo, teve todo esse motim lá com o meu nome. E eu percebi, aí eu compartilhei algumas informações sobre isso no meu Facebook. Aí como eles começaram a ver que eu estava usando aquilo em meu favor, aí eles... Foi depois disso também que eu tive lá aquela advertência, porque tipo assim, você tem que comer tudo calado, tá entendendo? Eu vou calado, gente, eu fiquei até há um bom tempo atrás, que eu não sabia o que realmente estava acontecendo. E tem muita coisa ainda, pessoal. Eu não tenho nenhuma ilusão de que isso vai ser bom de alguma forma pra mim, tá entendendo? Não acho, tipo assim, eu não tenho fé de que, que eu vou conseguir fazer isso, aquilo, isso, outro. Não, não vou. Eu não duvido muito que eu vou conseguir fazer isso. Porque, gente, primeiro, você tem que entender o seguinte, que o Estado ele está todo aparelhado, tá entendendo? O Estado ele está todo realmente aparelhado. Que lei funciona, não é a lei em si que funciona, a lei vai funcionar de acordo com quem está lá que vai querer usar ela, tá entendendo? Ou em prol dos seus, ou em prol dos outros, sei lá, de quem pagar mais eles. E o que eu tenho vivido tem mostrado isso, porque não existe, gente, no contexto normal, essas coisas acontecer. Não existe. E, enfim, vamos aí ver como é que vai dar. É o que eu falei com vocês, não acho que isso vai ser favorável para mim de nenhuma maneira, mas uma coisa é certa, eu pretendo trazer os nomes também, o nome dessa empresa. E outra coisa, essa empresa, para vocês verem, ela é de um pastor, certo? Uma pessoa evangélica, todo mundo, a maioria das pessoas lá são evangélicas. O irmão, o meu antigo chefe, é pastor, a pessoa para quem eu me reportava quando era líder é pastora também, é o irmão da dona. E assim, como é? O logotipo da empresa é um 666. Só que eles não colocam lá 666, obviamente, né? Quer dizer, obviamente não, porque eu já vi em cidades usando isso bem quase que nítido. Mas tá lá, tá entendendo? E tem outras coisas também que eu já percebi em relação a essa parte, digamos que espiritual. E eu tenho coisa para falar com vocês de igreja que tem renome, que está presente em quase todo lugar do Brasil. Tem muita coisa para falar sobre essa questão também. Mas isso é assunto para outro vídeo. Por hora, só foi
trazer a minha experiência nesse lugar. E assim, e por que, Matheus, isso? Porque a empresa que eu trabalhei lá, que trabalhava com empréstimo para banco, eles eram... É tipo assim, é que nem poder que tem dinheiro, tá entendendo? E essa galera que tem poder, que tem dinheiro, elas são muito unidas, certo? E não é de se admirar que um dê suporte ao outro. Eu vou ficando por aqui e até mais.